Então, o nosso trabalho hoje, na verdade, é a gente conversar sobre o capítulo 1 da Gênesis. Porque o tema que foi pedido para desenvolver com vocês é sobre o caráter do espiritismo, né? Da revelação espírita, no seu aspecto moral. Que vocês sabem que ele tem três pontinhas, né? Que é o aspecto científico, religioso, filosófico. Mas para a gente poder entender isso, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a moral que o espiritismo se refere. Então, o que torna, na verdade, uma mensagem numa revelação? A gente fala tanto, né? O espiritismo é a terceira revelação, Jesus é a segunda, Moisés é a primeira, mas vamos pensar sobre revelação. Quando é que a gente considera que algo que a gente traz é uma revelação? Eu fiquei pensando, se alguém chegar para mim e disser assim, tem uma revelação para te fazer. Então, quando essa palavra vem, e vocês sabem que a palavra apocalipse quer dizer revelação? Então, a gente pode pensar assim. Então, quando o espiritismo vem, e a gente chama o espiritismo de revelação, é porque ele tem um caráter de verdade. Vou fazer uma revelação, vou te contar uma verdade. E vou te contar uma verdade que você não conhece, porque se fosse uma verdade conhecida, não era uma revelação. Né? Então, antigamente, quando a gente tinha máquina fotográfica, a gente revelava um filme, ia sair coisas que a gente ainda não tinha visto. A gente imaginou a foto, mas a gente não tinha visto a foto. Agora não tem mais isso, porque o celular tirou essa graça. Não tem nem barulho para tirar foto, né? Então, revelação, falar de revelação é falar de verdade. Então, Moisés trouxe a primeira revelação, que era uma verdade, e uma verdade nova, numa comunidade em que tinha politeísmo, trazer a ideia de um Deus único, é uma verdade nova. Conceito de justiça, é uma verdade nova. Tudo isso ficou em encargo de Moisés. E é importante entender que, naquela época, a humanidade precisava que a verdade chegasse desse jeito. Uma pessoa, né? Claro que a gente sabe que Moisés era médium, eram vários espíritos, tudo certo, mas a gente fala, Moisés foi uma pessoa. Quando Jesus chega, a humanidade mais evoluída, 18 séculos depois, então a verdade chega, né? Jesus traz a boa nova, que a gente chama de boa nova, essa verdade, uma verdade nova, então uma revelação, em que ele vai trazer, para acrescentar ao critério de justiça que Moisés já tinha dito, ele trouxe o amor. E trouxe uma relação nossa com Deus completamente diferente, porque na época de Moisés, aquela verdade se referia a um Deus de justiça duro, severo, distante. Jesus aproximou. Jesus tornou Deus paizinho, amado, querido. Podia chamar de mãe também, é que no caso o pai fazia mais, né, sentido naquela cultura. Então trouxe uma relação amorosa próxima, trouxe para nós o conceito de criatura, de filho de Deus. Então Jesus é o nosso irmão mais velho, é um modelo, é guia, é referência para a gente. É uma segunda revelação, porque só a justiça já não dava mais conta das necessidades humanas, a gente precisava de um pouco mais. Então, justiça, amor, a gente estava com essas duas revelações no coração. E aí vem o espiritismo, a gente fala Kardec porque Kardec é o codificador, mas é o espiritismo, não é mais uma pessoa, é uma verdade que vem de uma forma, de vários pontos, de vários médiuns, e o Kardec foi a pessoa que reuniu. E se Kardec não pudesse fazer essa tarefa, outro faria. Então, dessa maneira, a gente está despersonalizando a verdade. Por isso que não é muito certo a gente dizer que é kardecista. Não é? Porque quando a gente fala que é kardecista, Kardec ia ficar triste. Porque ele sempre chamou, é a doutrina dos espíritos, livro dos espíritos, ele não falou livro do Kardec. Inclusive, ele até usou um pseudônimo para não ficarem presos à imagem dele de Hippolyte Léon Denis Rivail. Porque ele era um professor conhecido e famoso, escritor de vários livros.
Se ele já usou um pseudônimo, imagina chamar a doutrina dos espíritos de kardecismo. Isso para ele não seria uma coisa muito boa. Então, quando a gente for falar qual é a sua religião, espírita. Ah, mas o seu centro é centro de mesa? Sim, lá no meu centro tem mesa, tem muitas mesas, né? Mas é de mesa branca? Não, tem mesa, tem toalha de florzinha, tem toalha azul, tem amarelinho, né? É espiritismo. Espiritismo só tem um. As outras religiões que lidam com os conceitos de reencarnação ou qualquer coisa parecida são espiritualistas. Qualquer religião que fala sobre vida depois da morte, que considera que a vida continua ou algo desse tipo, são espiritualistas, né? Então, a gente precisa colocar, não é, cada coisa com seu nome justo. Então, o espiritismo é a terceira revelação. Então, ela já tem uma diferença, porque não foi uma pessoa, não é uma doutrina de uma pessoa, de várias. Vários espíritos escrevem, e são o que a gente conhece, né, nos 5 livros que Kardec organizou para nós. Então, verdade é um tema super amado pela filosofia. E verdade tem muitos significados. A gente tem verdade no conceito latino, verdade veritas ou veritar, que é quando a gente proclama que alguma coisa é, por exemplo, a cadeira é branca. Então, quanto mais branquinha a cadeira for, mais verdadeira está essa afirmação. Fulano é generoso. Quanto mais generoso for, mais verdadeira é essa afirmação. Então, a verdade, no sentido latino, dessa palavra latina, é uma verdade que fala de adequação, ou seja, tudo que eu falo sobre aquilo, aquilo corresponde no seu comportamento. Mas tem também verdade no sentido grego, que chama aletheia, ou aletheia, que fala que verdade é revelação, verdade é desvelamento, verdade é descobrimento. Eu acho que isso se aproxima mais do que a gente está falando aqui de revelação. Porque verdade no sentido veritas tem a ver com precisão. Algo é verdadeiro quanto mais preciso aquilo é. Mas se a gente pensar em verdade enquanto revelação, como fenomênica, é muito mais parecido com o que os espíritos estão falando para a gente como sendo o consolador prometido. Então, a doutrina espírita, ou espiritismo, é uma revelação, é uma verdade nova. A cada vez a gente entende melhor o espiritismo, a cada vez a gente consegue trazer o espiritismo para a nossa experiência cotidiana. Cada vez mais a gente vai entendendo que o espiritismo não está lá, mas está no coração. E a gente vai revelando essa verdade também nas nossas atitudes cotidianas. Então, olha que interessante. Vocês lembram da 10ª lei moral, que é justiça, amor e caridade, que está no Livro dos Espíritos? Que Kardec organizou as leis morais em 10, e ele até perguntou para os espíritos, fica bom eu dividir em 10 e tal? E aí os espíritos dizem, tudo bem, você quer fazer didaticamente, está tudo certo. A lei divina é uma coisa só, mas está tudo bem. Pode fazer, eu deixo, está tudo certo. Mas olha, justiça, amor, caridade. Eu achei assim, nossa, parece que está falando das 3 revelações. Moisés, justiça, Jesus, amor e o Espiritismo, caridade. Não é? Fora da caridade não há salvação, a gente fala tanto isso. Então, essa verdade nova é porque o Espiritismo está contando para a gente assim, é justiça, é amor, mas ela tem um compromisso muito grande, eu e o outro. Então, quando a gente pensa em aspecto moral do espiritismo, o que é importante da gente entender é que essa moral não é moralista. Quando a gente fala de moralismo, alguém é moralista, é porque pega essa verdade e prescreve para a gente seguir. É por isso que a gente tem essa aflição com essa palavra. Fulano é moralista. Por que a gente tem essa alergia? Porque são ordens para serem seguidas. Né? São pessoas que ficam vomitando verdades, frases feitas, e que a gente tem que seguir. E que lembra punição, lembra recompensa. O espiritismo não tem nada a ver com esse tipo de conceito, nem esse tipo de ideia. Então, a doutrina espírita ela não é moralista. Porque ela conversa com a gente, principalmente, o conceito de livre-arbítrio.
somos livres. Mas nós somos livres em graus de amadurecimento. Nós somos livres quando a gente fala assim, você é livre para plantar, mas não é livre para colher, né? A sua colheita é obrigatória. Nós somos livres para plantar, a gente precisa colocar muitas aspas nesses livres para plantar, porque nós não somos maduros tanto assim. Então, a nossa liberdade, o grau de liberdade humana é correspondente ao grau de amadurecimento humano. Então, a gente não tem 100% de grau de liberdade. Cada um de nós aqui tem um grau de liberdade num determinado espaço. Porque no mundo de provas e expiações, nós temos uma faixa, né? Nós somos um grupo de espíritos, uma faixa de amadurecimento próximo, mas não é igual. Uns mais extenso, outros menos extenso, outro bem mais apertadinho. Então, o nosso livre-arbítrio ele tem graus. Nós não temos o mesmo grau de livre-arbítrio entre nós. E nós não temos o mesmo grau de livre-arbítrio numa mesma existência. Numa mesma existência, nosso grau de livre-arbítrio também varia. Então, a nossa doutrina ela não poderia ser moralista, porque não levaria em conta o nosso grau de livre-arbítrio, que Deus nos concedeu. Não é a doutrina espírita que concede, Deus nos concedeu isso, no sentido de que Ele nos criou assim, dotados dessa capacidade de desenvolver a consciência, o amadurecimento e, consequentemente, a liberdade. Então, essa liberdade que vai variando de acordo com a vida que a gente leva, com o modo como a gente é, o modo como a gente lida com os outros, vai influenciar nas nossas vidas futuras, presente e futura. Então, o aspecto moral da nossa doutrina, que não é prescritivo, fala sobre o que então? Já que não é prescrição, faça isso, faça aquilo. Às vezes me perguntam assim, o que o Espiritismo fala sobre isso? O que o Espiritismo fala sobre aquilo? É como se dissesse assim, qual é a receita que o Espiritismo dá para isto? E o que as pessoas têm dificuldade de entender é que o Espiritismo dialoga com a gente. Então, o que o Espiritismo diz sobre a era digital? Vamos conversar sobre isso. Não tem um capítulo era digital. Nós vamos ter que pegar a doutrina e poder adequar ao que a gente está experienciando para ver como é que a gente pode lidar com tempos digitais. Né? O que a doutrina espírita fala sobre fertilização in vitro? Vamos pensar sobre isso? Vamos conversar sobre isso? Olha que beleza! É uma doutrina que nos coloca abertos para podermos conversar sobre isso e irmos decidirmos juntos os nossos rumos. Então, é uma doutrina que lida com a nossa parte adulta, não com a nossa parte infantil. Para ser um espírita verdadeiro, para resistir ao arrastamento das más paixões, você tem que estar no seu adulto. Porque se você estiver na sua parte imatura, criançada, que quer diretrizes retas, prescrições, vai ser difícil. Porque o Espiritismo não tem isso para oferecer. Porque isso contrariaria seus pressupostos básicos. Então, para a gente poder pensar o aspecto moral, por isso que eu falei justiça, amor, caridade, porque é uma doutrina que fala da nossa relação com o outro. Por que fora da caridade não há salvação? Veja bem, não é fora do Espiritismo não há salvação, não é fora da caridade não há salvação. Porque você não precisa ser espírita para ser cristão verdadeiro, mas todo aquele que é espírita deve buscar ser um espírita cristão verdadeiro. É porque é uma doutrina que fala da nossa relação com o outro, porque nós somos o tempo todo percebidos por Deus, né? Claro, o tempo todo que nós somos tem a ver com o modo como a gente lida com os outros. Então, se nós queremos nos salvar, ou seja, se a gente quer amadurecer, se a gente quer ser feliz, se a gente quer crescer, não há possibilidade disso acontecer você sozinho, isolado na sua casa. Você precisa compreender que o seu amadurecimento depende do modo como você se relaciona com os outros no mundo. Das relações mais distantes às relações mais próximas. E é por isso que nos processos de planejamento reencarnatório, as nossas relações é que vão dar o tom do nosso próximo grupo familiar que a gente vai habitar.
Então, o modo como a gente se relacionou com a nossa família nessa existência, o modo como nós nos relacionamos no trabalho, em todos os espaços, vai dar para nós o chão, a rede, o continente, a condição do nosso próximo grupo que a gente vai frequentar na encarnação seguinte. Então, quando a gente vai compreendendo isso, a gente vai entendendo que o aspecto moral vai reger o modo como eu lido com o outro. Ou seja, eu não vou desejar para o outro, nem vou engendrar para o outro ações as quais eu não gostaria de experienciar. Então, quando eu começo a entender isso, e quando isso começa a ser meu critério relacional, eu começo a ser diferente da relação com o outro. Porque o que acontece com o outro acontece comigo simultaneamente. Sabe, quando a gente conversa sobre psicosfera, quando a gente entende que a gente tem um hálito mental que compõe a gente o tempo todo. Então, quando a gente é agressivo com o outro, a gente está respirando o clima da agressividade. Essa agressividade não vai para o outro e fica lá, está contigo. E você ainda leva ela para todos os lugares que você vai, né? Então, tudo aquilo que a gente não resolveu, o nosso corpo vai resolvendo através de sintomas. Então, nós somos permeáveis, porosos aos climas que a gente está vivendo com as pessoas. Então, quando eu começo a implantar a gentileza nos meus diálogos, quando eu tiro a ironia, o sarcasmo, quando eu vou fazendo dieta da vingança, quando eu vou abrindo o meu coração para ir sendo mais misericordioso, mais tolerante, mais indulgente com os outros, eu sou o primeiro beneficiário, porque esse hálito mental que me acompanha está sendo construído com esses meus climas emocionais. Então, a maneira como a gente olha, a maneira como a gente fala, às vezes a gente grita e não percebe que a garganta dói quando a gente grita. Às vezes a gente sorri ironicamente e não percebe que o nosso sorriso está contaminado por esse mal-estar. Então eu sei que às vezes a gente grita por desespero. Eu sei que às vezes a gente é irônico porque a vontade que a gente tem é de bater, de machucar. A ironia foi um mal menor. Mas cuidado com esses hábitos, porque isso vai compondo a sua identidade. Então, a semeadura é livre, no sentido de que você é livre para escolher se manter assim ou não. É a mesma liberdade que se dá com o nosso pensamento. Os pensamentos vêm, isso a gente não tem controle sobre isso. O controle que a gente vai ter, a liberdade que a gente vai ter, vai ser em fixar o pensamento ou rejeitar. Muitos pensamentos te virão. Pensamentos de desencarnados, pensamentos de encarnados também chegam até você, porque pensamento é frequência. Nós estamos sempre em frequências de pensamentos. Qual que você vai escolher para ser seu companheiro durante o dia? Depende, né? Primeiro você tem que ter um nível de atenção para perceber quais os pensamentos que estão presentes aqui no seu horizonte e quais os que você vai escolher para ser o seu guia naquele dia. Então, falar do aspecto moral do Espiritismo é falar, claro, da nossa relação uns com os outros. Porque o tempo todo, a doutrina de Jesus, né, o cristianismo, já falava da relação uns com os outros. A ênfase de Jesus é para que se pensasse sobre a lei e não seguir a lei prescritivamente. E todos os desafios interessantes que Jesus enfrentou é porque a comunidade queria saber se ele ia ser prescritivo ou não em relação à lei. Né? Vocês lembram sobre a cobrança dos impostos? Que aí queriam saber se Jesus era contra a cobrança dos impostos, porque era um povo massacrado pelo Império Romano que cobrava impostos. Né? Então, queriam que Jesus fosse aquele revolucionário que ia brigar com os romanos e salvar todos eles. Na verdade, acho que esse era o sonho deles, né? Que aí Jesus, então, manda pegar a moeda e mostra o que está marcado na moeda. É a esfinge de César. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mostrando que eu não vim aqui para ser esse revolucionário como vocês pensam. A minha revolução é outra, é por dentro. É a transformação moral.
Não adianta a gente brigar do lado de fora se por dentro a gente continua o mesmo. Então, a revolução que Jesus veio trazer, essa revolução silenciosa, mas ela é difícil para nós, é para a gente transformar a nossa maneira de ser, de falar, de sentir, de se relacionar, mudar a maneira de amar. Então, quando a gente está nesse processo de transformação moral, nós somos bem acompanhados pelos espíritos de luz que torcem pelo nosso amadurecimento. Então, poder pensar no espiritismo na nossa vida cotidiana é mais do que a gente saber se a gente faz A ou B, mas quem eu me torno nos meus relacionamentos, quem eu posso ser nos meus relacionamentos nessa existência. E tudo o que de melhor eu puder fazer nesse relacionamento já vai ser, vamos dizer assim, a melhor condição para o meu relacionamento das reencarnações seguintes. Eu estava aqui pensando num exemplo para vocês sobre isso. Eu estava numa experiência em Goiás, eu acho. E eu fiquei pensando assim, nossa, como a doutrina espírita liberta a gente, como ela pode nos levar em lugares tão profundos, né? Porque quando a gente pensa assim, se eu não fosse espírita, né? Quando a gente está no mundo como qualquer outro, com qualquer outra religião, enfim, que não tem essa proposta de reencarnação, nem tem essa proposta de transformação moral, qualquer desafio da vida pode ser experienciado como uma destruição. Mas quando a gente tem uma perspectiva de que nós somos reencarnacionistas, de que a vida tem sentido, de que tudo que está acontecendo agora tem raízes no passado e hoje são as raízes para o futuro, que eu tenho a liberdade de poder mexer nisso, muda a nossa maneira de lidar com as coisas. Então, eu estou, na verdade, querendo dizer para vocês por que a nossa doutrina é consoladora. Quando Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador prometido, nós temos um capítulo no Evangelho só sobre isso, do que Jesus está dizendo? Por que a nossa doutrina é consoladora? Ela é consoladora não é porque ela diz para a gente o que a gente tem que fazer. Ela é consoladora porque ela dá sentido para a nossa vida. Então, tudo que acontece na nossa vida não é arbitrário, não é caótico. Isso tem motivos, isso tem consequências, isso tem um para quê. Então, eu conversava com uma mãe que ela estava contando que ela tinha 3 filhos, dos 3, 2 estavam envolvidos com droga-adicção. E que era muito doloroso para ela aquilo tudo, muito mesmo. Ela sofria muito com isso, sendo que um dos filhos, então, estava foragido. Ela não poderia, ela falava com ele pelo telefone, mas ele não podia dizer onde ele estava, porque ele estava fugindo da polícia. E o sofrimento dela, porque ela não conseguia fazer mais nada para poder impedir que os filhos continuassem nesse caminho. E ela tinha uma outra filha menor. E ela foi falando daquela tristeza dela e tal. Num certo momento, ela disse assim, eu já desejei tanto que eles morressem para isso passar. Porque se eles morressem, eu ia parar com essa aflição que eu tenho. Se eles vão ser presos ou não, se eles vão ser castigados ou não. Mas eu sei que mesmo eles morrendo, eu vou continuar sendo mãe deles, então não adianta. Não adianta. Eles vão para o mundo espiritual, para regiões difíceis. Vai ser mais difícil do que eles aqui, que eu ainda posso telefonar. Mas eu não sei o que fazer com essa aflição que eu tenho. Sofro muito com isso. E aí eu fui conversando com ela sobre a importância desse único fio que esses filhos têm, que é ela. É a única pessoa para quem eles telefonam. Embora não possa dizer onde estão, mas é o laço de ligação com a vida, é a relação com a mãe. E aí ela me contou uma coisa interessante, que ela uma vez sonhou com eles 2, numa outra existência. Ela sabia que era ela e ela sabia que eram eles 2. E numa outra existência, ela era mandante e eles eram, vamos dizer assim, funcionários de coisas não muito boas, de coisas não muito lícitas. Esse sonho fez ela compreender o papel dela diante dos meninos.
O que aconteceu, que eu imagino? Que a espiritualidade maior, as preces dela não eram preces para ela poder aguentar, as preces dela não eram para ela poder suportar aquele momento, a espiritualidade abriu um pouquinho o que foi a vida anterior. Ela não ficou culpada, nem é para ficar, mas ela compreendeu o papel dela. Se numa existência eu fui aquela que desencaminhou, nessa eu sou aquela que vai apoiar o crescimento. Então, entende por que a doutrina é consoladora? Porque quando dá sentido para a maternidade, muda a maneira de ser mãe. Se ela olhasse só essa existência, ela pode pensar, eu sou uma desgraçada, uma infeliz. Olha o que Deus deu para mim. Mas quando ela abre o olhar e vê uma existência anterior e a seguinte, isso dá sentido para a existência atual. Provavelmente, a próxima encarnação será melhor. Essa configuração dos três será melhor. Muito melhor. Mas essa, que já é melhor em relação à anterior, ela está no meio do caminho de um grande processo de amadurecimento. Então, quando a gente vai entendendo isso, que o que me acontece agora tem raízes no passado, a minha maneira de lidar com isso muda. Então, eu tenho filhos deficientes, não necessariamente foi porque eu prejudiquei eles no passado. Às vezes, Deus conta com a gente porque temos um recurso a mais do que aqueles filhos para poder lidar com aquelas deficiências. Então, quando a gente vai entendendo o sentido, olha como é que muda. Vai mudando a nossa relação uns com os outros. Então, eu vou compreendendo qual é a minha função em relação ao meu irmão, em relação à minha irmã, em relação ao meu pai, em relação à minha mãe. Eu vou olhando para minha mãe e para o meu pai com um olhar diferente, porque às vezes a gente quer ser melhor que o nosso pai e a nossa mãe. Isso complica muito. Se a gente viesse para ser melhor do que eles, mostrar para eles como eles devem ser, Deus tinha colocado a gente em outro lugar. De professor, do pai da mãe, de pai ou mãe dos nossos pais. Se Deus nos colocou filhos, é porque alguma coisa a gente precisa aprender com aquele pai, com aquela mãe. E a gente precisa descobrir. Então, quando a gente vai entendendo esse grande mecanismo de reencarnação, a gente vai entender que tem leis que regem isso. E por isso, mais uma vez, a doutrina é consoladora. Porque essas leis, que são as leis morais, vão reger os nossos relacionamentos. Por isso que quanto mais a gente se afasta das leis morais, mais sofrimento. Então, a gente precisa poder fazer um processo afetivo e raciocinado de nos aproximarmos do equilíbrio que as leis morais propõem. Então, é no Espiritismo que a gente vai encontrar as referências do bem e do mal. Então, nós vamos olhar lei de conservação, lei de reprodução, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de liberdade. Nós vamos compreender melhor como que a gente pode proceder. Mas vejam, não é prescritivo. Nenhuma lei moral está dizendo assim, faça assim, não faça assim. Quando o Espiritismo se posiciona em relação ao aborto, o que o Espiritismo diz? O que acontece com o espírito quando ele é abortado? O que acontece com a família quando promove o aborto? Então, ele não diz, faça, não faça. Está mostrando, olha as consequências, agora está com você a decisão. É melhor não, porque as consequências são nefastas. Você quer escolher esse caminho do sofrimento? Você pode escolher. Terão consequências esse caminho. Então, quando a gente vai dizendo a valorização da vida, o Espiritismo é a favor da vida? Claro que é, mas ele não obriga. Cada um de nós vai escolher esse caminho. Não obriga a dizer para nós como é que a gente tem que se vestir, o que a gente tem que fazer, mas vai dando para a gente recursos, vai dando para a gente referências para que a gente adultamente escolha as referências que possam pautar o nosso destino. Então, quando a gente olha o nosso filho que é criança, ele está com um corpo de criança, mas ele não é uma criança. É um espírito imortal em processo de amadurecimento, que eu, que sou o pai ou a mãe, sou irmão diante de Deus para ajudá-lo no seu progresso. Por isso que no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, os espíritos dizem assim, quando a gente desencarnar,
será perguntado para a gente: o que aconteceu com o filho que a gente te deu à sua guarda? Você é tutor, nós somos tutores dos nossos filhos, não somos donos de filho nenhum. Até porque na próxima encarnação talvez não seja seu filho. Né? Então, quando a gente vai entendendo esses caminhos, como a gente vai amadurecendo e entendendo o que é o aspecto moral. Na conferência de Juiz de Fora, o André Trigueiro contou uma história que eu gostei muito, quem escutou essa história, porque assim, olha só que conceito bonito de liberdade, né? Ele disse que foi na região do crack, aqui do Rio de Janeiro, fazer uma reportagem, e tem um determinado lugar que não deixaram ele prosseguir, senão ele teria perigo de morrer se ele prosseguisse. Então, ele foi se dirigir às pessoas que estavam ali. E ele viu uma mãe estava esperando o filho, alguma coisa assim. E aí ele foi conversar com ela, e ela disse que todos os dias ela vinha visitar o filho naquela região, porque o filho não voltava mais para casa. Mas que todos os dias ela visitava ele, e todos os dias ela convidava ele para almoçar na casa dela. Todos os dias ela dizia para ele: meu filho, eu fiz um feijãozinho gostoso para você, vamos lá comer um feijão, vamos lá tomar um banho, depois você volta para cá. Então, todos os dias ela fazia um convite. Tinha dia que ele aceitava, ia comer o feijãozinho dela, tomava banho, dormia um pouco e voltava para lá. Então, por que eu gosto desse exemplo? Uma pessoa, uma mãe, eu não sei se ela é espírita ou não, mas ela entendeu o lugar materno. Ela entendeu de verdade o lugar materno. Que ela não é dona do destino daquele espírito. E ela lida com aquele espírito dentro da condição de escolha que ele tem. E que o amor dela não está condicionado às escolhas que ele faz. Porque geralmente a gente faz assim: se não escolhe o que eu concordo, então eu retiro o meu afeto. E não foi isso que Jesus ensinou. Pelo contrário. A gente precisa ficar justamente perto destes que têm a escolha tão diferente da nossa. Isso é uma maneira adulta de compreender a moral do Cristo. Todas as vezes que a gente fica muito bravo porque o outro não escolhe o que eu quero, eu retiro o meu afeto, é criancice, isso é birra. A moral do Cristo é outra coisa. É eu conseguir ficar junto do outro, mesmo que a escolha do outro seja tão diferente da minha, eu não concordo com ela, mas eu amo você incondicionalmente. Incondicionalmente quer dizer isso. Incondicionalmente não é deixar você me maltratar, que as pessoas confundem isso. Amor tem limite. Amar incondicionalmente é: eu escolho continuar amando você, mesmo que você escolha diferente de mim. Então, aquele filho estava escolhendo ser um usuário do crack. Sobre isso, ela já tinha tentado tudo. Aconselhar, cuidar, chegou o limite dela de ação, mas ela não retirou o afeto. A mesma coisa a mãe que eu contei anterior. Os filhos escolheram caminhos muito difíceis, são foragidos da lei. O que ela pode? Meu filho, a mãe está aqui. É isso que ela fala no telefone para ele. Filho, a mãe está aqui. A outra ainda pode convidar para um feijãozinho e um banho. Ela não. Ela não pode nem ver. Mas ela pode escutar. Então, quando a gente vai entendendo esse lugar, entendeu fora da caridade na salvação? Que a nossa salvação tem a ver com o modo como eu me relaciono com o outro. Meu modo materno de ser, meu modo paterno de ser, meu modo irmão de ser, é assim. Então, o aspecto moral do Espiritismo dá para nós referências de como a gente pode colocar o nosso amor em exercício e não um amor que esteja a serviço dos nossos caprichos. Então, esse amor, essa moral do Cristo, o Espiritismo mantém a moral do Cristo. E Kardec não vai dizer assim na Gênesis: mas se a gente já tem a moral do Cristo, mas se a gente já tem na nossa consciência as leis divinas, para que precisa de uma terceira revelação, então? Para que precisou chegar ao Espiritismo, se já temos tudo com a moral do Cristo? Sim, o Espiritismo não vem dizer que está faltando alguma coisa na moral do Cristo. E aí, Kardec vai fazer um seguinte argumento, que é o seguinte: ora,
Um pai e uma mãe não fica lembrando ao filho muitas vezes uma mesma coisa que ele já disse, para que o filho possa absorver? Não é assim? Então, Deus envia de tempos em tempos novas mensagens, novas revelações, para a gente acordar. Porque da nossa natureza, no nível evolutivo que a gente está, a gente vive anestesiado, esquecido. E a gente pode lembrar, por exemplo, da parábola do semeador. As sementes, né, Jesus contou isso, foram lançadas na beira do caminho, as aves comeram. As sementes foram lançadas no meio das pedras, ficou muito rasinho, não frutificou. As sementes foram lançadas nos espinhos, menos condição ainda. Mas teve um momento que as sementes foram lançadas em terra boa e frutificou. A humanidade é assim também. É época de beira de estrada, é época das pedras, é época do espinho, é época da terra boa. A terra é o nosso coração. Que a gente possa deixar essas sementes frutificar, que a gente já possa ficar mais lembrado das verdades do Cristo. O Espiritismo vem lembrar, vem aprofundar essas verdades. Semelhante a quando a gente lê um livro hoje, daqui a 10 anos, quando a gente lê um livro, a gente pensa, nossa, parece que eu estou lendo outro livro. Isso nos acontece quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, né? Muda toda a nossa perspectiva. Então, que a nossa perspectiva sobre a moral do Cristo agora, com o Espiritismo, possa ganhar em profundidade, em extensão. É isso, meus amigos. Muito obrigada.